Fala, povo de Deus! A paz do Senhor a todos. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e o verso 8. Diz assim a palavra: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia, né? A Bíblia fala que João estava na ilha de Patmos. Por quê? A Bíblia fala que João foi preso por causa do evangelho e aí ele fica nesse lugar chamado Patmos. E ali Deus começou a dar revelações ao apóstolo João o que iria acontecer sobre as igrejas da Ásia. A igreja de Éfeso, a de Esmirna, a de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E dessas 7 igrejas, a mais dedicada era a igreja de Filadélfia. Por quê? Era um povo que padecia necessidade. Era um povo que fazia aquilo que agradava aos olhos de Deus. Era um povo que padecia necessidade, mas era um povo que criar que Deus podia mudar a situação. Aleluia. Enquanto outras igrejas, né, eram um povo, né, que não é tão dedicado, né, mas era um povo que também era um pouco afastado da presença, né? Então você vê que a igreja de Filadélfia era da igreja mais dedicada. Era um povo que sofria. É um povo que padecia necessidade, mas você vê que eles nunca deixaram de crer naquilo que o Senhor tem prometido. Aleluia, né? E você vê que a palavra que eu li agora, aleluia, fala sobre o fim dos tempos, né? Porque o Senhor, aquilo que o Senhor havia falado por meio da tua palavra irá se cumprir. Por quê? Porque também nós lembra sobre o futuro, como Jesus vai falar em Mateus 24. Por quê? Ele vai falar sobre a vinda dos falsos profetas. Ele vai falar da vinda do anticristo. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor, ele alerta para que nós não venhamos se envolver com esses falsos profetas. Porque muitos falsos profetas estão se disfarçando. Muitos pessoas estão falando que é de Deus, mas na verdade é o próprio Satanás agindo na vida dessas pessoas para enganar o teu povo e se afastar da presença de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, verso 4 e 5 diz, aleluia, que diz, aleluia, diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por quê? Porque muitos aí estão o quê? Disfarçados. Que fala que é pastor, que é obreiro, que fala que é da igreja, mas na verdade é lobo. A Bíblia fala claramente em Mateus 7, verso 15 diz: acautelai-vos os falsos profetas, porque virão vestidos como ovelha, mas internamente são como lobo devorador. Por quê? Porque tem muitos falsos profetas que estão enganando a humanidade. Tem muitos falsos profetas que estão tirando as pessoas da presença de Deus, fazendo coisa que não lhe convém, fazer coisas que não agradam, e muitas pessoas acabam caindo nessa ladainha, muitas pessoas estão caindo nessa cilada de charlatão, na cilada de bruxo, de encantador, desses falsos profetas que falam que é Deus, mas na verdade é um incrédulo que quer tirar o teu povo da igreja. Aleluia. E você vê que aquilo que o Senhor havia falado iria se cumprir. Porque a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 12, verso 28, diz: assim diz o Senhor, não será retardada uma de minhas palavras. O que eu falei
irá se cumprir. Então, o que o Senhor falou virá. Então, a palavra de Deus diz, em Hebreus 10:37 diz, o que há de vir, virá e não tardará. Por quê? Né? Porque muitas pessoas querem ver do quê? Do jeito fácil. Querem ver do jeito molezinha. E sabemos que servir a Deus não é do jeito molezinha, não. Não é do jeito ficar acomodar, não. Nós temos que aprender a renunciar aquilo que nós tanto. Aquilo que nós achamos importante para viver segundo a vontade de Cristo. Porque Deus, de forma alguma, ele vai obrigar alguém a servir a ele. Por quê? A Bíblia diz em Mateus 5:37, diz, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, o que passa disso de procedência maligna. Por quê? Porque Deus não força ninguém. Cabe à pessoa se ela quer ou não quer servir a Deus. Porque também Lucas 9:23 diz, se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Aleluia. E quando as pessoas têm deixado o evangelho de Deus para ver segundo a palavra do homem, segundo a palavra de demônio, segundo a palavra de bruxo, segundo a palavra de encantador. Aleluia. Porque tem pessoas que estão desapercebidas. São pessoas que estão se apostatando. Ou seja, muitos estão deixando o seu primeiro amor, como a Bíblia fala em Apocalipse 2:4. Aleluia, que muitos deixaram o seu primeiro amor. E a Bíblia também diz em Mateus 24:12, diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por quê? Porque muitos estão perecendo. Muitos estão deixando a obra de Deus de lado para ver segundo o querer do mundo. E sabemos que a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Aleluia. E tem pessoas que só ficam na presença de Deus quando a situação tá boa, quando a situação tá agradável. Mas quando a coisa começa a se estreitar, começa a apertar, muitas pessoas querem o quê? Sair da igreja, querem se afastar de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8:35, Paulo diz, o que nos separará do amor de Deus? É a tribulação, é a angústia, é a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, a espada. E quando as pessoas têm deixado se levar por isso e se afastar da presença de Deus para ver segundo o querer do mundo, aleluia, porque sabemos que o mundo não serve mais a nós, porque a partir do momento que nós servimos a Ele, Deus ele quer que nós venhamos renunciar ao nosso eu, para que nós venhamos fazer a vontade dEle, porque a Bíblia diz em João 3:30, é necessário que Ele cresça e que eu diminua, porque renúncia, quanto mais você se renuncia às coisas do mundo, mais você o quê? Mais você está fazendo a obra. Mais você está deixando o seu querer para viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele nos chamou para ser diferença. O Senhor nos chamou para falar a verdadeira verdade. O Senhor nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho. Aleluia! Mas tem pessoas que estão vivendo outro evangelho. E a Bíblia diz em Gálatas 1:8, Paulo diz, aquele que anuncia outro evangelho, este vós será anátema. Por que ele fala isso? Anátema quer dizer amaldiçoado, quer dizer maldição. De vez de trazer bênção para a vida da pessoa, está trazendo maldição. Falando coisa que é de Deus, mas na verdade não é. Ou seja, está ensinando coisa que não lhe agrada. E a Bíblia diz em Mateus 5, versículo 17, 18 e 19, diz que eu não vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim para cumprir. Que nem o J nem o tio são mentiras da letra, que tudo seja cumprido. Aleluia. E qualquer que desobedecer um dos meus mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Mas qualquer que obedecerdes e cumprirdes e ensinar aos homens será chamado o maior no reino dos céus. Aleluia.
Por isso que o Senhor nos chama para que nós venhamos o quê? Para que nós venha abençoar a pessoa, não amaldiçoar. Deus chamou para que nós venha ajudar o próximo a ter esse amor. E tem pessoas que não têm esse amor. Tem pessoas que estão deixando a palavra de Deus para viver segundo as riquezas do mundo. Viver segundo, aleluia, viver segundo propriedades, casas, carros, bens. Mas isso não vamos levar para o céu. Por quê? A Bíblia diz em Lucas 21:33 diz que céus e terra irão se passar, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Porque o mundo pode até passar, mas a palavra dele é a mesma ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Porque Deus, ele tem um plano para a nossa vida. E qual é o plano? Nos dá a garantia da salvação para aqueles que crê, para aqueles que deixam a sua vontade para ver segundo a vontade de Deus. Mas aquele que prefere viver segundo o mundo e não viver para Deus, não tem parte com ele. A Bíblia diz em 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, não ame o que há no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas da graça não é dividir com as coisas do mundo. Deus não mistura as coisas celestiais com as coisas terrenas. Aleluia. Então, Deus nos dá a chance para que nós venhamos se decidir em que lado vai ficar. Deus não vai obrigar ninguém a servir a Ele. Porque a palavra de Deus diz que nada é por força ou por violência. Cabe à pessoa decidir se ela quer ou não quer viver segundo a vontade de Deus. É difícil? É. É doloroso? É. Jesus falou que seria fácil? Não. A Bíblia diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas ele diz: tem de bom é porque eu venci o mundo. Da mesma forma que ele venceu o mundo, nós também venceremos. E tem pessoas que não querem viver segundo a vontade de Deus, quer ver fazendo pouco caso às coisas de Deus, querem brincar com as coisas de Deus. E Paulo vai alertar a igreja de Gálatas sobre isso. Gálatas 6, versículos 7 e 8 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o que semeia da carne ceifará para a corrupção. Mas o que semeia do Espírito ceifará para a vida eterna. Aleluia! E tem pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus são sérias. E tem pessoas que estão fazendo piadinha das coisas de Deus. Estão pensando que imagem cura. Está pensando que bruxo traz a prosperidade. Que encantador traz a liberação. Não. Quem pode fazer todas as coisas, esse nome se chama Jesus Cristo. Porque ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 18 e 19, diz que ele não pagou preço com ouro, nem com prata, nem com coisas corruptíveis, nem com coisas vãs, mas foi pago com o precioso sangue do Cordeiro imaculado e contaminado. Então Jesus não pagou com as coisas, ele pagou o preço com a própria vida, com o sangue dele. Aleluia. Mas tem pessoas que não percebem isso. Porque muitas pessoas acham que Jesus não vai voltar. Muitas vezes pensam que tudo isso é uma bobagem. Mas isso é sério. As coisas de Deus são sérias. Com as coisas de Deus não se brinca. E tem pessoas que estão fazendo pouco caso às coisas de Deus. Tem pessoas que estão deixando o evangelho para viver segundo o querer do mundo. E sabendo que as coisas do mundo irão o quê? Desaparecer. Aleluia. Porque Deus, ele tem um plano para mim e para a tua vida. De dar a promessa da vida eterna. Deus tem promessa aqui na terra ainda? Tem. Mas a maior promessa que Deus tem nos reservado é a salvação para aqueles que crêem, para aqueles que buscam a santificação na palavra dele. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que falar isso? Porque sem a santificação não tem como nós ver a presença do Senhor. Sem renovo não tem como ver a presença de Deus. Aleluia. Porque para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo.
Aleluia. Ou seja, deixar a sua vontade e viver segundo a vontade de Cristo. Ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Deixar sua velha vida para ver segundo a vontade do Senhor. Por quê? Deus, ele tem um plano para a minha e para a tua vida. Aleluia. Deus de Israel. Então, isso é um alerta para que nós venhamos o quê? Vigiar. Para que nós venha tomar cuidado. Nem tudo é de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que examinar bem as escrituras para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso que Paulo fala na carta de Tessalônica, capítulo 5, versículo 21 e 22 diz: examinai tudo, retende o bem, abstendei-vos de toda aparência do mal. O que ele quis dizer com isso? Ele fala para nós o quê? Ele fala para o povo de Tessalônica examinar as escrituras, fazer aquilo que agrada e evitar aquilo que não lhe convém. Fazer aquilo que não agrada a Deus. Por isso que nós temos que estar sempre o quê? Vigilante. Porque se nós não vigiar, o inimigo vem para tragar o teu povo. A Bíblia diz, 1 Pedro 5, verso 8, diz, aleluia, Deus de Israel, sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, anda em derredor, e ele vem como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Por quê? Porque se nós não vigiarmos, o inimigo vem tragar. Aleluia. Jesus também fala para Pedro no Getsemane. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação, pois em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, igreja. Os dias são maus, os dias são difíceis. Aleluia. Porque Paulo fala claramente lá na carta a Éfeso. Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque Deus, aleluia, porque Deus quer nos encher. Deus, ele quer que nós venha renunciar à nossa vontade para que nós venha se encher da tua graça. Deus, ele quer que nós venha matar a nossa carne para que nós venha se encher do teu espírito. Deus, ele quer que nós venha buscar renovação para viver segundo o teu querer. Por quê? Porque sabendo que as coisas do mundo é passageira. E Paulo fala em Romanos 12, verso 2 diz: não conformeis com as coisas do mundo, para que seja pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque as coisas do mundo é passageira. E o que Deus tem nos reservado é a salvação para aqueles que crêem, para aqueles que se santificam por meio da palavra. Porque Salomão diz em Provérbios 30, verso 5, diz: a palavra de Deus é pura, escudo para os que crêem nele. Porque a palavra é o que purifica, a palavra é o que renova. Porque quanto mais se purifica, nós estamos renunciando à nossa vontade, nós estamos deixando o nosso querer. Por isso que Salomão fala no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, diz: que em todo tempo seja alvo as suas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Por quê? Aleluia. Porque ele fala de nós se renovar, ele fala de nós se santificar e nunca deixar a presença de lado. Nunca deixar de adorar a Deus. Nunca deixar de glorificar o nome do Senhor. Porque Deus, ele tem um plano perfeito, que é a vida eterna. Aleluia. E quando chegar o grande dia, Deus, ele vai prestar todas nós vamos prestar contas com Deus no grande dia. Porque é a palavra de Deus que todos nós seremos julgados. Deus vai ver as obras que nós fizemos. Porque não adianta nada ter todo o ouro, ter toda a prata, ter as coisas materiais se nós não temos a graça, se nós não temos a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Nós vamos levar algo para o céu? Não, porque tudo que temos não vamos levar. Porque tudo isso é passageiro. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que o homem está destinado a morrer uma vez só. E depois disso virá o juízo. Então Deus, ele vai ver as obras que nós fizemos. Deus vai prestar
Todos irão prestar contas com o Senhor no grande dia. A palavra de Deus diz que ninguém escapará no grande dia, porque todos irão prestar contas. E Deus ele vai dar o seu veredito e vai decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Perdão. E aquilo que o Senhor decidir, está decidido. Acabou. Por isso que Deus quer que nós está preparado. Por isso que nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente pregar. Por quê? E também tomar cuidado com aquilo que as pessoas falam sobre Deus. Porque, como eu falei, nem tudo é de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4, verso 1, diz: não creiais em todo o Espírito, mas provai se são de Deus. Porque tem se levantado muitos falsos profetas no mundo. Por isso que nós temos que examinar bem as Escrituras e saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então o Senhor está dando um alerta a nós. Aleluia. Né? Porque também não adianta a gente estar na igreja, não adianta estar fazendo a obra. Aleluia. Conhecer a palavra se nós não vivem, se nós não pratica. Aleluia. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e a pratica está edificando a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não a pratica está edificando a casa sobre a areia. Aleluia. O que quer dizer com isso? Porque aqueles que estão na rocha são aqueles que estão firmados na presença do Senhor. São aqueles que estão ali na graça. São aqueles que estão na presença do Senhor e fazendo aquilo que agrada. Ou seja, está ouvindo e está praticando a palavra. Está vivendo o evangelho segundo o que está escrito na palavra do Senhor. E aquele que ouve e não a pratica está edificando casa sobre o que? Areia. Ou seja, está fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Está só ouvindo, mas não está tomando atitude. Deus não se agrada com pessoas que ficam acomodadas. Deus não se agrada com pessoas que ficam no conforto. Deus nos chamou para nós ficar na zona de conforto. Deus nos chamou, aleluia, Deus nos chamou para que nós venha pregar a tua palavra. Para que nós venha falar o teu verdadeiro evangelho. Lembrar que só Deus é digno de adoração. É dele que vem a promessa. Não vem de bruxo, não vem de encantador, não vem de fariseu, não vem de saduceu, mas vem daquele que reina para todos sempre. Aleluia. Por quê? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Aleluia. Por quê? Porque ele é o caminho que nos conduz a andar e nos ensina a fazer a tua vontade. Por quê? A Bíblia fala em Filipenses 3,14, diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus Jesus Cristo. Por quê? Nosso alvo é quem? Jesus. O alvo é quem? O céu. Aleluia. E o prêmio? A salvação para aqueles que crêem. Aleluia. Deus de Israel. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida. Porque Jesus é a luz. Jesus é a luz do nosso caminho. Por isso que o salmista fala em Salmo 119, verso 105, diz: que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por quê? Porque a palavra é o que mantém acesa a candeia. Porque se nós não temos a palavra, não, aleluia. Porque se nós não temos a palavra, a candeia não pode acender. Né? Porque para a candeia acender, nós temos o quê? Nós temos que ouvir e praticar. Senão, não adianta nada a gente só ouvir. Aleluia. Porque tudo é por meio da fé e da obediência à palavra, da tua fidelidade a Deus, né? Porque para a pessoa herdar o reino de Deus, ela tem o quê? Ela tem que ser fiel, ela tem que se santificar, ela tem que nascer de novo. Por quê? João 3,3 diz: em verdade virá vos digo que aquele que não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Porque para a pessoa entrar no reino de Deus, ela tem o quê? Nascer de novo. Ela tem que ser uma nova pessoa, tem que ser uma nova criatura, tem que ser um novo ser em Cristo Jesus. Aleluia. Por quê? Porque Deus
Ele tem uma promessa para cada um. A partir do momento que você aceita Ele como seu único e verdadeiro Salvador, Deus te chamou para o quê? Para fazer a tua vontade. Para fazer o querer dele. Aleluia. Por quê? João 6, verso 37 e 38 diz: aleluia. Porque aqueles que virão a mim, de nenhuma maneira lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe o que falta hoje em dia na vida desse povo? Sabe o que fala a vida de algumas pessoas que estão dentro da igreja? Renovo, humilhação, arrependimento. E a Bíblia diz que aquele que não confessa ao Senhor no grande dia, a palavra de Deus diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará a Deus. Então todos irão reconhecer no grande dia. Aleluia, Deus de Israel. Então todos irão reconhecer o Senhor no grande dia. Todos irão se proceder a lembrar que Ele é Deus. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. 1 João 5,20. E em João 10,30 diz que eu e o Pai somos um. E nós temos que lembrar que tem coisas que nós temos que vigiar. Vigiar com o falar, vigiar com a nossa atitude, vigiar com aquilo que a gente ouve, com o que assiste. Nós temos que tomar cuidado. Aleluia. Por quê? Porque a palavra é para ambos, ou seja, é para mim e para você. Porque Hebreus 4,12 diz que a palavra é viva e eficaz e penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, aleluia, das juntas, penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas e das intenções do coração. Por quê? Porque a palavra é para todos, não é para um, não é para o irmão, para o outro irmão, é para todos que ouvem a palavra. Porque a pessoa, para ela receber essa promessa, ela tem que nascer de novo. Ela tem que lembrar que quando serve a Deus, ela tem que lembrar que ela vai passar por quê? Por sofrimento, por luta, por adversidade. Por aqueles que querem viver na mesnice, querem viver na molezinha, sinto muito. Vão ficar. Porque o profeta Amós, ele vai alertar o povo de Israel para o povo estar o quê? Preparado. Para o povo se arrepender. Por quê? Porque o povo estava idolatrando. Porque o povo estava pecando. Porque o povo estava fazendo aquilo que não agrada a Deus. Aleluia. E tem pessoas aí que estão o quê? Que estão aí pregando a palavra. Tem pessoas que estão curando, expulsando, que estão aí profetizando, mas estão no pecado. E o que o Senhor fala? Apartai-vos de mim os que praticam iniquidade. E quando as pessoas têm vivido o evangelho, mas continuam no pecado, não adianta nada. Porque quando se fala de renúncia, é você morrer para você mesmo e viver para Cristo. Paulo fala claramente no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 14, diz: mas longe de mim esteja a me gloriar, a não ser na cruz do nosso